Bom, boa tarde a todos. Vamos dar início ao nosso evento, né? Com grande alegria que a Universidade Federal Rural de Pernambuco, por meio do Instituto de Inovação, Pesquisa, Empreendedorismo, Internacionalização e Relações Internacionais, o Instituto IP, inicia solenemente a abertura do lançamento do Conexão IP. O Conexão IP tem por objetivo fortalecer os laços entre a universidade e a sociedade através de ações de inovação, empreendedorismo, internacionalização e desenvolvimento científico e social, por meio de eventos, palestras, produções digitais, encontros e outras ações colaborativas. Promove-se a integração entre a universidade, organizações e saberes, gerando novas oportunidades e impactos positivos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, ocasião em que eu peço gentilmente que coloquem seus telefones em modo silencioso. Para presidir este evento e compor a mesa de honra, convida-se o diretor-geral do Instituto IP, o professor Robson Wagner Albuquerque de Medeiros. Em seguida, as demais autoridades. O gerente-geral de Transformação Acadêmica na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Recife, o SECT, o professor Rafael Toscano. O gestor de fomento universitário na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Recife, SECT, senhor Pedro Augusto Cazé. A analista de inovação do SEBRAE Pernambuco, senhora Nayara Vanderlei. O chefe do Escritório de Difusão Regional Nordeste do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, o senhor Eduardo Andrade Benfica. E estamos aguardando ainda o gerente de relacionamento do Porto Digital, o senhor Guilherme Lopes Salles. Entretanto, vamos dar início à nossa cerimônia. Pede-se às autoridades que acomodem-se em seus lugares. Convida-se o diretor-geral do Instituto IP, professor Robson Wagner Albuquerque de Medeiros, para declarar a abertura desta sessão solene, para dar início à sequência de exposições. Bom, pessoal, boa tarde. Aqui não é tão solene, porque é um evento mais descontraído, é mais para nós, servidores, servidoras, alunos, alunas. Então, aqui o nosso instituto é um nome grande, Instituto de Inovação, Pesquisa, Empreendedorismo, Internacionalização e Relações Institucionais, também conhecido como Instituto IP. Então, a gente está aqui para apresentar e dar esse, o que a gente pode chamar de kick-off, o pontapé inicial para esse evento, para esse projeto, que é o Conexão IP. Então, eu queria destacar aqui a professora Maria José, que é a nossa reitora. Ela não pôde vir, então pediu para mandar um abraço para todos vocês, assim também como a nossa vice-reitora, a professora Socorro. Queria muito estar aqui, mas esse momento de início de semestre, então, com alguns eventos que precisam participar, a aula inaugural, temos a aula inaugural desse momento lá na UABJ, então com isso eles não puderam vir. Eu queria destacar também a presença de nosso amigo aqui, Roberto, está representando a PROEX, a Prefeitura de Extensão, Cidadania. Temos também a professora Poema, né, minha colega, que é coordenadora do curso de Economia, está aqui também, prestigiando o evento. Temos também Michel, diretor,
né, do nosso CODAI, nosso querido CODAI, também aqui presente, nosso diretor do Núcleo de Relações Institucionais, Wagner, presente também, diretor do IP, Zeca, professor Zeca, também diretor do IP, lá do Núcleo de Empreendedorismo e Inovação, e Marne, que estava aqui falando, que é coordenadora lá também do nosso meio, Núcleo de Empreendedorismo e Inovação, que fica lá na coordenadoria de fomento e apoio à inovação. Então, o objetivo do Conexão IP é justamente nos conectar, fazer com que a gente possa se conhecer, trocar conhecimentos e também conhecer o que a sociedade tem para a gente, para poder fortalecer os nossos conhecimentos e também fazer com que a gente possa se mostrar para a sociedade aquilo que a gente tem, que a gente faz de tão bom. Tá? Então, esse é o nosso objetivo quando a gente pensou nesse projeto Conexão IP. E as ações são diversas, tanto ações que a gente está vendo aqui nesse momento, que é o primeiro, né? Queria também agradecer a todos que estão aqui, por falar com cada um de vocês. Então, queria agradecer a presença. E o objetivo é justamente trazer pessoas que têm know-how, pessoas que têm conhecimento, que podem trazer esse conhecimento para a gente, para nos fortalecer como universidade. Porque quando a gente fortalece vocês alunos, alunas, professores, professoras, servidores técnicos administrativos, a gente está fortalecendo a universidade. E o nosso papel como instituição de pesquisa, né, no Instituto de Inovação, Pesquisa e Empreendedorismo, é justamente fortalecer esse que é o nosso papel, que é a inovação, que é o empreendedorismo, que é a pesquisa, são as relações institucionais, como tem aqui o diretor do Instituto do NURI, Wagner, e tudo isso que a gente faz lá no IP, também a internacionalização. Então, tanto criar podcasts, videocasts, usar principalmente as redes sociais, a gente tem utilizado bastante as nossas redes para divulgar as ações que a gente faz para vocês. Não adianta só a gente ficar com as informações lá dentro do Instituto IP. A gente precisa justamente disponibilizar para vocês, para que vocês saibam o que a gente está fazendo, porque o que a gente faz é para vocês. A gente não faz para a gente. Então, quando a gente tem alguma ação que a gente percebe que vai fortalecer o empreendedorismo, que vai fortalecer a inovação, a gente precisa justamente divulgar para que vocês saibam, porque quem vai fazer a inovação na universidade, a pesquisa, são vocês e não a gente. A gente não faz, a gente é apenas o setor que vai fomentar, que vai criar as ações, que vai criar as políticas que são necessárias para justamente permitir que vocês novamente, alunas, alunos, servidores, servidoras, possam fazer aqui e, com isso, fortalecer a nossa universidade. Eu não quero falar muito, acho que o mais importante são eles, que vão trazer justamente a experiência que eles têm na Prefeitura da cidade do Recife, no INPI, no SEBRAE, para que a gente possa nos fortalecer em termos de inovação, de empreendedorismo, que é o que a gente quer. Então, é muito importante esse momento, porque é aqui que a gente vai dar esse início dessas ações voltadas para fortalecer vocês, não é o IP se fortalece à medida que vocês estão se fortalecendo. Então, com isso, a gente quer que vocês estejam preparados para fazer. Então, esse é o nosso papel. Tá? Então, não vou falar muito. Gostaria muito de agradecer aqui a presença de Rafael Toscano, deixa eu só me encontrar aqui, eu sei os nomes, Rafael Toscano, Pedro Cazé, está aqui os dois, a dupla de dois da Prefeitura do Recife. A Prefeitura do Recife tem mais Rafael, eu acho, lá na SECT, por linha tem mais Rafael do que qualquer outra coisa lá. Então, do secretário até, acho que é todo mundo lá da secretaria, tirando o Cazé, né, Cazé? É exceção, então, Cazé é exceção. Então, a gente tem o Pedro e o Cazé, o Rafael e o Pedro Cazé, que vão falar sobre o Pacto Recife pela Inovação. Isso é muito importante. Vou só dar um spoilerzinho, tá? O que eles vão trazer é uma coisa que eu acho muito massa, que é mostrar que existe na Prefeitura, vou dar esse spoiler, desculpa se... mas é porque realmente é algo que eu gostei bastante,
e eles possuem na prefeitura, isso disponível para todos nós, os problemas que a prefeitura tem, né? Que eles chamam de BO, e BO são os problemas, né? Mas eles chamam de banco de oportunidades. E esse banco de oportunidades nos permite, por exemplo, que vocês, seja professores, seja alunos, principalmente, possam utilizar esses problemas para tentar resolver em disciplinas. Seja na disciplina de graduação, mesmo para resolver um desses problemas na pós-graduação. Tá? Isso é muito massa. Então, dou parabéns a toda a equipe. Temos também aqui do Sebrae Startup Maiara, né, que vem falar sobre todo o programa, os programas que o Sebrae tem, né, para permitir que vocês, caso queiram, possam seguir um caminho de empreendedorismo para, quem sabe, ter uma startup. Tá? E, se vocês, caso queiram. Temos também aqui, lá do INPI, nosso Eduardo, que vai falar também sobre a importância da propriedade intelectual. Não está aqui ainda, não sei se vai conseguir chegar. Chegou? Gente, vem embora, Guilherme. Guilherme Salles, lá do Porto Digital. Que vai falar sobre programas de aceleração para startups. Bom, então é isso. Vou passar então a palavra, agradecer novamente a todos vocês, agradecer a presença de todas e todos que estão aqui novamente. Em nome da professora Maria José, da professora Socorro também, agradecer a todos vocês. É importante esse momento, porque o que a gente faz não é para a gente está fazendo, o que a gente faz aqui é justamente para vocês, para que vocês possam ter um pouco desse conhecimento e, quem sabe, e eu espero muito, que possam utilizar nessa jornada que vocês têm aqui na universidade, nossos alunos e nós também, professores e professoras. Obrigado. Gostaríamos de convidar a mesa para tirar uma foto oficial, porque provavelmente algumas pessoas vão poder ficar até o final. Passamos a palavra agora para Toscano falar. Fala pessoal, muito boa tarde. É um super prazer estar aqui com vocês hoje falando de um tema super relevante que é a Universidade do Brasil. A gente tem que acreditar nesse projeto de longo prazo, corajoso. Eu tenho 4 slides e um sonho. O professor Zeca está botando lá. Obrigado, professor Zeca. Então, que danado é a universidade, pessoal? A universidade é um programa totalmente estratégico da nossa Prefeitura do Recife, para a gente criar um ambiente de conexão, né, vivo, pujante, entre uma cidade que está de portas abertas para o ambiente, para o parque acadêmico que a gente tem aqui. Alguém tem ideia aqui quantos institutos de ensino superior a gente tem no Recife? Calma, pessoal, um depois do outro, tá? Muito bem, 33 instituições de ensino superior. Na mosca. Fantástico. É muita academia, né? A gente precisa aproveitar esse conhecimento está sendo gerado.
E mais do que aproveitar, a gente tem que aproveitar da forma mais inteligente, mais estratégica possível. Na prefeitura, a gente acredita na danada da tríplice hélice da inovação, onde a gente tem um governo como plataforma que a gente vem fazendo e vem praticando ao longo dos anos. Uma academia sensacional, um verdadeiro diamante, cheio de pessoas, tanto o corpo discente como docente, totalmente fazendo acontecer, né, ao seu modo e com toda a força que é possível. E um setor produtivo que, assim como a cidade, né, no caso da cidade do Recife, está cheia de problemas, está cheia do que a gente chama de BO, que são bancos de oportunidade. Então a gente acredita que para fazer isso girar, para fazer girar bem, a gente pode, né, parar um pouco desse lado acadêmico, e aí eu me enquadro também, tanto estudante como professor, da gente criar os nossos problemas e a gente partir para campo para resolver os problemas, tanto do setor produtivo quanto da nossa cidade. É infinito. O jogo é infinito, como nosso secretário fala, né? Então, para que isso fosse estratégico, para que isso fosse incontornável, o nosso prefeito assinou o Pacto Recife pela Inovação, que é uma junção de 10 empresas, né, que se você juntasse esse pessoal, jogasse uma bomba, ia sair 70% do PIB da nossa cidade. Então, eu ainda estou no primeiro. Então... Calma, professor, calma. Eu só tenho 4 slides. E também as 8 primeiras universidades, né, que aderiram ao Pacto Recife pela Inovação. Com certeza, eu não preciso falar que a Universidade Rural de Pernambuco, Federal Rural de Pernambuco, foi pioneira nessa assinatura. Bate palma para a Rural aí, pessoal. E a gente acredita muito, e todas essas pessoas, empresas e instituições acreditam que só a universidade e só ela tem a capacidade de fazer uma super agregação de valor a todos os negócios que a gente mencionou, tanto no setor produtivo quanto na cidade, né, nos BOs da cidade. Quem aqui tomou café hoje? Levanta a mão. Eita, aí deu engajamento, né? E quem tomou café de cápsula? Não é aquele café coado, não, é aquele café de maquininha. Tomou ali, obrigado. A gente acredita muito na lógica da cápsula do café, que é isso. O que é isso? É você parar de vender o pó e você agregar uma propriedade intelectual depois de uma pesquisa de bancada feita pela academia e criar uma propriedade intelectual, uma cápsula de café, escalável e vendida em todo o mundo. A Suíça é o principal desenvolvedor dessa tecnologia. Ela não tem um pé de café dentro do território dela. Aliás, um péssimo território para praticamente qualquer coisa, a não ser banqueiro, né, e corredor de Fórmula 1. Mas o fato é que ela é o segundo maior exportador do mundo de café, porque ela tem a cápsula do café e ela usou a academia, essa força pujante, essa ciência de base de bancada para fazer isso. É isso que a gente acredita e a gente quer em Recife e, obviamente, no estado de Pernambuco e no Brasil todo, a gente conseguir esse movimento poderoso que é uma universidade forte, que gire de fato essa tríplice hélice. Tá? Eita, agora... O homem é tecnológico, né? O que é que a gente acredita e a gente quer ajudar a fomentar, né, a Prefeitura do Recife totalmente sem bandeira nenhuma. Nós não somos universidade, nós não somos academia, mas nós somos governo com a lógica de plataforma, a gente quer fomentar isso. Nós somos, dentro do Brasil, o 13º do mundo em pesquisa científica. Mas, quando a gente vai gerar tecnologia, nós somos o 49º. E aí existe um gap, né, existe um vale da sombra da morte, né, das startups e da inovação, que a gente quer acanhar. Isso aí não pode ser tão disparo do jeito que está, não. Então a gente tem, de um lado, a invenção, a teoria, a pesquisa. Do outro lado, a gente tem o desenvolvimento dos negócios acontecendo a todo e qualquer momento. E esse meio, que é o desenvolvimento tecnológico, a gente está com um super gap. Só para fazer uma ilustração, a Coreia do Sul ela é a 14ª naquela primeira categoria, e inovação ela é o 3º lugar. Então, é possível de corrigir esse gap. E eu tenho certeza que aqui tem gente com brilho no olho suficiente, coragem, para fazer isso acontecer. Tá? Pode passar, professor. Só olhar para cá que vocês falam.
Então é isso. Universidade é esse projeto corajoso, poderoso, ousado. A gente quer ousar, acreditar que a gente consegue sim, né? Recife, né? Obviamente, a maior cidade em linha reta do planeta Terra. Se não acontecer aqui, vai acontecer onde? Né? Se não nós, quem? Então a gente quer utilizar a universidade empreendedora, conceitualmente falando, para gerar, né, essa tríplice hélice poderosa e que a gente consiga realmente conectar, de fato, e se tornar cada vez mais incontornável enquanto parceiros. Alguém aqui usa o Conecta Recife? Boa, pessoal. Quem não usa, use. É um excelente provedor. São mais de 800 serviços de tudo quanto é qualidade, desde serviços municipais, estaduais, federais e até da iniciativa privada. Por quê? Porque a gente pratica o cidadão-centrismo. Quem tem que brilhar é o cidadão que está precisando do serviço e não a esfera governamental que está provendo, né? Isso seria uma métrica de vaidade e a gente tem que podar tudo isso, sempre que a gente puder. O Conecta hoje ele é incontornável, porque além de ser uma super tecnologia e um super portal de agregação, são mais de 800 serviços, como eu disse, hoje o Conecta Recife é uma política pública, ou seja, o prefeito que suceder, ele é obrigado a continuar essa política pública e dar seguimento a esse projeto tão importante para o cidadão. Eu quero crer que, se a gente simplificar a relação da academia e da sociedade, se a gente promover, então, a ciência, a tecnologia e a inovação dentro da nossa região, a gente vai poder cuidar muito melhor das pessoas, a gente vai poder fazer essa roda girar com excelência e a gente fatalmente vai ser considerado incontornável. Então, essa é a proposta que a gente tem, né, dentro do programa Universidade, que tem diversos projetos que a gente está só começando. Então, é isso, né? Passo agora a palavra para o meu colega Pedro Cazé. E essa missão importante para você. Obrigado, professor. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Toda vez que eu estou fazendo caravana, a gente na Feira Federal, eu começo com uma pergunta bem enviesada e clubista de quem é de Empresa Júnior. Eu estou vendo aqui que tem gente. Então, levanta aí com vontade, com vontade de ser Empresa Júnior. Levanta a mão aí forte. Tem uma galera da Inovago, da Cidia Beats. Então, sempre começo porque, assim, vim de Empresa Júnior desde o ano passado, enfim, até o ano passado eu estava em Empresa Júnior. E é um tipo de iniciativa muito poderosa quando a gente fala sobre esse contexto que a Rafael Postura trouxe. Porque é na prática como o empreendedorismo e inovação se insere desde o começo da graduação. Então, eu particularmente entrei na Empresa Júnior no segundo período e já estava imerso em áreas de empreendedorismo, a entender e aprender habilidades de inovação, comportamentais, que, enfim, querendo ou não, às vezes uma sala de aula tradicional não reverbera e não capacita. Mas, gente, o que eu vou falar para vocês hoje é sobre as ações que tangibilizam a universidade. Então, o Rafael Pastor trouxe um pouco da essência, o contexto, como a gente veio parar até aqui, e agora eu vou trazer um pouco de quais são as oportunidades que vocês hoje, enquanto estudantes de graduação, professores, têm de estar se conectando com a Prefeitura do Recife. E a gente sempre considera como mote principal um banco de oportunidades, que Robson já falou, Pastor também trouxe, que nada mais é do que, enquanto Prefeitura, a gente tomou uma decisão que, a certos olhos, é ousada, de identificar e mostrar para a própria população sobre quais são os problemas da cidade. Então, hoje, nesse site, para facilitar, se vocês pesquisarem Inovação Aberta Recife, vocês vão encontrar. A gente expõe diversos problemas da cidade do Recife. Enquanto prefeitura, a gente reconhece. Mas para que a gente faz isso? A gente traz esse problema e envelopa ele com a lógica de desafio de inovação. Então, vocês conhecem que é o Hackathon, o desafio de inovação, alguns já devem ter participado. E o objetivo é a gente trazer esse desafio para quê? Para que a sociedade possa solucionar. Para que vocês, estudantes, professores, pesquisadores,
consigam solucionar, porque isso é bom para vocês, porque vão estar inovando, é bom para a gente que vai estar solucionando uma problemática da cidade, então é bom para todo mundo dentro desse processo. Então aqui tem algumas imagens de problemas que, enfim, a gente sabe que a cidade não é perfeita, a gente está trabalhando arduamente todos os dias para que se torne uma cidade melhor, mas a gente reconhece que ainda tem pontos de melhoria. Bom, e aí a gente pensa muito numa lógica de trilha. Então a gente coloca de um lado, gente, temos esses problemas, quem pode ajudar? Aí, por exemplo, vem a Andressa, que está ali, ela vai e diz, Café, vocês resolveram a questão de agricultura, enfim, uma parte lá urbana da cidade. Como eu posso ajudar? Então eu dei o problema e espero a solução. O escritório de parcerias inovadoras surge com essa ideia. Então, se você identificou um problema daqui da cidade e criou uma solução, você realmente foi lá e criou uma solução para isso, a partir do escritório vocês podem apresentar diretamente para a gente, para criar uma parceria junto com a prefeitura. Então, a gente cria toda a esteira, né? Então, a gente identifica o problema e depois passa para, caso você tenha uma solução, apresenta para a gente conseguir trabalhar nesse sentido. E aí essa imagem, não sei se vocês estão conseguindo ver tão bem, mas é a Plove. A Plove é uma startup da Federal de Pernambuco e ela tem uma solução muito massa, que é o seguinte: ela criou uma tecnologia que ela pega água da chuva e ela transforma em água potável, própria para consumo, para uso em banho. E a gente, fruto dessa parceria, então eles vieram na academia, procuraram a gente e hoje a gente já implementou em algumas comunidades aqui na cidade. Então, assim, os relatos são até incríveis, porque gente que não tinha consumo de água, não chegava por diversos problemas, e a partir disso a gente consegue, através do poder da universidade, do poder dessa conexão entre universidade e prefeitura, transformar a vida das pessoas, com bem que nós falamos, cuidar da vida das pessoas. Então, quem já tiver uma solução acadêmica que impacte a cidade, ou, enfim, tem um projeto aqui que quer resolver o BO, nesse link aí, bit.ly/inovadores, vocês conseguem acessar já o formulário que vocês falarem, e, enfim, a gente já começa as tratativas para se tornar parceira dessa iniciativa. Outro super programa que a gente tem, e aí esses são destinados a professores e pesquisadores, mas se vocês são alunos, cobrem dos seus professores para fazer essa parceria, que é a sala de aula de portas abertas para a cidade. O que a gente fez? Tá, a gente tem um banco de BO lá, tá no site, mas nem todo mundo vai ter a curiosidade de ir lá e estou muito afim de criar um programa, uma solução. A gente sabe que não é assim. Mas e se a gente colocar o BO na disciplina da pessoa? Então, vocês estão aí na graduação, imagina, ao invés de eu estar estudando só texto teórico, eu também posso usar a minha teoria, o meu aprendizado em aula, para resolver problemas reais da nossa cidade. Isso já está sendo implementado, isso já foi implementado no Centro de Informática, inclusive a gente vai orgulho daquela foto de baixo, porque semana passada a gente passou na Globo, então os estudantes, a gente passou 4 meses em uma disciplina no Centro de Informática, onde os estudantes de graduação passaram o período da disciplina todo, o ano, o período letivo, desenvolvendo soluções para a prefeitura. E o que mais me orgulha disso tudo é que 2 delas vão ser implementadas. Então, em breve, no Conecta Recife, vão ter soluções que vieram, de fato, da academia, vieram de estudantes de graduação. Isso, para mim, prova o quê? Que assim, é super possível. Que a gente fez no Centro de Informática, a gente pode fazer na Rural, a gente pode fazer em todas as 33 instituições aqui na nossa cidade. E aí a gente começa a ter, de fato, esse impacto dessa relação universidade e prefeitura. O EITA Labs é outro dispositivo de inovação que a gente tem, que ele, querendo ou não, ele está relacionado a projetos mais físicos, não tem um produto, não tem uma tecnologia. Então, o grande objetivo dele, ele é o que a gente chama do nosso sandbox regulatório, é um nome todo chique, mas na prática o que é? A gente alimenta, e no caso da cidade do Recife, a gente alimentou a ilha ali do Recife antigo, para que
pessoas, empresas que tenham uma solução inovadora que impacte a cidade, ela consiga testar e experimentar a sua solução na prática. Então aqui tem inclusive o Parque Lab, que faz parte da nossa iniciativa. Ele fica ali do lado do Carro do Sertão. E qual é o grande objetivo? A gente garantir para que a gente dá um bom terreno para soluções inovadoras. Cara, naturalmente, o Smart Lab não ia poder colocar no meio da rua isso. E para ele testar, para ele evoluir enquanto solução, ele precisa fazer esse teste. Ele precisa ver se a galera vai circular, se é atrativo, se não é. E assim, positivamente, esse lugar, toda vez que eu passo, está cheio. Porque tem carregador, enfim. Então, o Eta Labs é um trabalho também que a gente tem feito de, gente, a prefeitura está aqui para ajudar você se você quiser inovar. A gente está colocando a ilha do Recife para você conseguir testar e experimentar qualquer solução inovadora que você tenha. A gente está com inscrições abertas, então, se vocês quiserem prestar uma solução dentro da ilha do Recife, a gente está literalmente de portas abertas para receber essa solução e implementar no território. O EdTech, eu vou até pedir para o Rafael Tostão se levantar novamente para apresentar, porque é um programa criado por ele é o mestre da inteligência artificial, então eu nunca acho justo eu apresentar e sim ele trazer sobre o projeto. Nada que... Gente, EdTech é um software que a gente criou na Prefeitura do Recife para endereçar uma estatística muito desagradável. Tá? Nós somos aproximadamente 30% do Brasil, enquanto população nordestina, né? E só 8% do dinheiro, do financiamento e do fomento público para a inovação está chegando para cá. Isso é totalmente inaceitável, desagradável, e a gente quer virar esse jogo. A gente hackeou, né, e teve a oportunidade de andar por muitos institutos de ensino superior aqui da nossa cidade, e a gente percebeu que existem mentes brilhantes trabalhando na ciência e em projetos aplicados, obviamente, né, candidatos a fomento. Mas, por muitas vezes, o pesquisador, o grupo de pesquisa, ele é super arrojado em relação à tecnologia, mas ele tem dificuldade na soft skill, ou seja, na hora de colocar sua ideia no papel, na hora de vender seu projeto, na hora de pedir, né, por favor, CNPq, por favor, FINEP, Embrapi, financie meu projeto. Além disso, a gente encontrou gente também que sozinho, pasmem, sozinho, conseguiu em 2003 arrecadar 8 milhões das instituições, como é o caso, né, a gente fala isso para todo mundo, do nosso Walter Franklin, lá da Universidade Federal de Pernambuco. É um ponto fora da curva. Mas você chega para Walter e diz, Walter, qual é o teu grande sonho? Já que tu botou 40 projetos para dentro e conseguiu financiamento público. O sonho dele é botar 200. E por que ele não consegue botar 200? Porque ele não tem braço, porque ele não tem as pessoas, porque ele não tem um time necessário para fazer isso. E hoje, é inegável, nós estamos na era da inteligência artificial. A inteligência artificial é uma ferramenta poderosíssima que pode nos ajudar a escalar nossos negócios, claro, como ferramenta, né? E pode dar muita produtividade para as pessoas que estão trabalhando nos textos, sobretudo os textos de submissão e tudo mais. Então, usem o EdTech como esse parceiro, né? Como essa ferramenta que vai alavancar a produtividade científica e de fomento de vocês, para a gente fazer essa virada de chave e a gente ter, não 8%, mas pelo menos 30%, né, desse dinheiro de fomento vindo para cá. É a nossa meta ousada, é o nosso sonho grande, e a gente tem certeza que a inteligência artificial é uma das ferramentas, né, que pode acelerar esse processo e pode, né, fazer com que a gente chegue no resultado esperado. Boa, pastor. Gente, assim, utilizem, é incrível o poder dessa ferramenta. Às vezes você escreve uma linha sobre um projeto e ele cria um texto de uma página com base em referências de fato do que se pede uma FASTCEP, uma CNPq, uma FINEP. O outro projeto que a gente tem, esse eu acho que mais interessado de fato a professores e pesquisadores. A gente tem uma rede dos grupos de inovação tecnológica, inclusive a Eduardo faz parte, Robson, Zeca, Marne. Então, a gente reuniu e a gente tem reunido quem trabalha com empreendedorismo e inovação dentro da cidade do Recife, na parte de academia. Então, a ideia é reunir pessoas do IFPE, da UPE, da Federal, que cuidam e que desenvolvem trabalhos de inovação.
Para quê? Para a gente fortalecer, através dessa conexão, os resultados da nossa cidade. Então, às vezes, está os polos muito diversos. Por exemplo, cara, a UFPE é aqui do lado, o Eduardo estava falando, o IPI é aqui do lado, mas a gente precisa criar uma rede, às vezes, para criar essa conexão mais direta. E que bom que a gente está tendo essa oportunidade de agora estar trabalhando isso. Então, também fico convite para professores e pesquisadores que, enfim, têm o interesse de fazer parte dessa rede para a gente estar trabalhando. E para finalizar com uma grande iniciativa, acho que também o Povo Digital vai trazer um pouco sobre isso, mas a gente, não sei, acredito que grande parte saiba, mas na próxima semana a gente vai ter o Hack and Play, que é o maior festival de inovação do Brasil e que acontece na ilha do Recife Antigo. E a gente, enquanto prefeitura, obviamente tem um espaço, a gente apoia o evento como um todo, e mais especificamente dentro da universidade, a gente estava pensando, né, Toscano, pô, a gente fala tanto de universidade, a gente elogia aqui, Toscano fala, quão incrível é, a gente precisa dar voz a essa galera, a gente precisa dar voz nesse espaço de tanto destaque que é o Hack and Play. Então, a gente queria convidar para vocês, e eu sei que está em cima, as inscrições são até amanhã, mas eu vou passar o QR Code aqui. E o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar as melhores iniciativas da academia, seja startup, seja empresa júnior, seja no laboratório, uma pesquisa que impacta a cidade do Recife, também entra como iniciativa acadêmica. E as melhores soluções, as melhores iniciativas vão fazer um pitch no Hack and Play. A gente tem um stand lá na Prefeitura do Recife, lindão, cheio de LED, e que a gente vai selecionar entre 5 a 10 soluções aqui na cidade para estarem fazendo seu pitch para todo o ecossistema de inovação dentro do Hack and Play. Então, quero ver o pessoal aqui inscrito, vou passar o QR Code, porque, enfim, até amanhã, quero ver vocês colocando aqui, seriamente, eu estou de olho, eu quero que vocês se inscrevam no Vago também, no Puxo Lorena, no Fogo de Empresa Júnior. Mas vou deixar um tempinho aqui, e eu acho que é uma forma, né, de a gente dar visibilidade para todo o ecossistema de inovação. Então, o Povo Digital tem feito um trabalho incrível naquele ambiente, e que a gente precisa aproximar as startups que estão surgindo aqui na Rural, as iniciativas que têm um grande valor e que podem trazer grande impacto para o nosso ecossistema, mas às vezes ficam aqui muito internas e que a gente quer dar visibilidade nesse processo. Eu vou passar por causa do nosso tempo, gente, mas, Mário, você já está com a apresentação, eu peço que divulgue aqui para o pessoal. E no mais, gente, assim, eu acho que toda essa fala da gente pode ser resumida talvez nessa frase, assim. O que a gente quer dizer é que a Prefeitura do Recife está, de fato, de portas abertas para vocês da academia, vocês que querem inovar, que têm brilho no olho, que querem transformar a realidade do nosso povo. Eu acho que, acima de tudo, nosso grande objetivo é cuidar das pessoas através da força que a universidade tem. Então, acho que fica muito nesse convite para que vocês estejam ao nosso lado, participem do Hack and Play, participem das nossas iniciativas, que a gente vai estar aqui com muita felicidade, de braços abertos para trabalhar em conjunto, beleza? Muito obrigado e até mais. Cazé, obrigadão, viu? Você é fera, galera do Recife. Toscano, que a gente pode falar de Rafael, porque ele fala Rafael, ninguém sabe quem é lá na Prefeitura do Recife, tem que falar pelo sobrenome. Obrigadão, muito massa, eu já conhecia. E a ideia justamente do Conexão é fazer com que a gente compartilhe com vocês, porque não adianta só ficar comigo lá no IP, com a gente lá do IP. Bom, e agora para dar continuidade, eu não estou sentado aqui, pessoal, porque terminou, a gente não soube contar direito, ficou faltando uma cadeira, mas a gente vai na próxima. Não, fica ali, a gente está em casa. É o Instituto IP de Inovação, então a gente não tem essa burocracia toda não. Tá? Eu queria também aproveitar para dizer que todo o cenário aqui foi da nossa arquiteta Narne. Tá? Na verdade, gente, a proposta era deixar todo mundo muito à vontade, como se estivesse em casa. Então sejam todos muito bem-vindos. Então a gente não queria aquele cenário de mesa formal. Então ficou muito massa, obrigado, Marne.
E, bom, eu não conseguiria fazer chegar nem... Ela, de repente, foi pegando o negócio aqui e tal, né? Mas ela é arquiteta, né? Professora de arquitetura, então da habilidade dela. Eu sou da ciência da computação, então só sei programar. Bom, agora para dar continuidade, eu vou chamar aqui Nayara. Tem aqui senhora Nayara, mas... Nayara... Obrigada, boa tarde, gente. Gostaria de agradecer, na verdade, o convite em nome do SEBRAE, parabenizar essa iniciativa, tanto Prefeitura, Universidade, o Instituto IP, e é até assim, uma feliz, não vou dizer nem surpresa, mas assim, presente, eu até contatar, né, que todas as instituições aqui têm as ações muito alinhadas, todo mundo realmente voltado para esse fomento ao empreendedorismo, inovação e principalmente para atuar em rede. Então, assim, em nome do SEBRAE, eu vou apresentar aqui um pouquinho da nossa atuação, né? A gente tem, assim, uma diversidade de ação, de segmento, de como apoiar o empreendedorismo, mas eu vou focar nessa parte de inovação. E aí, o que é o SEBRAE, né? A gente, todos, acredito que muita gente aqui já conheça. Então, é essa entidade privada, sem fins lucrativos e de interesse público, mas resumindo, o que é o SEBRAE é o apoio realmente ao empreendedorismo, aos pequenos negócios, desde a criação deles até o desenvolvimento, e aí tornar eles competitivos, sustentáveis e, por que não, através da inovação, né? Hoje a gente enxerga que é realmente um dos principais caminhos para se fazer isso. E aí a gente tem, como eu falei, uma diversidade, né, de atuação, desde acesso ao mercado, então a gente está sempre presente nesses eventos, colocando essas empresas a acessarem esse mercado, orientação para serviços financeiros, capacitação, atendimento. Muita gente linka muito a questão de cursos, mas o SEBRAE realmente vai desde a parte de apoiar o potencial empreendedor, aquele que ainda pensa em empreender, a criar esses negócios, a desenvolver e até mesmo a parte de políticas públicas, preparando um ambiente realmente de negócios para isso. E aí a gente está, né, presente através das nossas regionais. Eu estou aqui hoje representando a regional, a RMR, a região metropolitana do Recife, onde eu sou gestora de inovação da RMR, e através do projeto Startup PE, que é o nosso lema, é inovar para transformar negócios e futuros. Então a gente tem o Startup PE, que é o nosso projeto de inovação, que a gente diz que é da ideia até o mercado. Então, como é que a gente pode fomentar essas soluções inovadoras? Por isso que a gente está muito ligado, realmente, para colocar em prática, para trabalhar esse desenvolvimento, até que essas soluções tenham tração, estejam no mercado, tenham escala. E, realmente, a universidade é o nosso pote de ouro, né? A gente pode dizer, quando o pessoal convidou, acho que foi até a Natália, do podcast, né, ela até pergunta como é que a universidade pode se beneficiar disso. Eu acho que o grande objetivo é a gente passar, né, quais são as ações, como é que vocês podem se beneficiar, mas eu falei que, na verdade, o ecossistema é que vai estar se beneficiando com essa atuação da universidade. Então, a universidade é realmente a parte atuante, importante, em todo esse ecossistema de inovação, que, como os meninos até falaram, são professores, estudantes, pesquisas que vão estar colocando isso para rodar realmente. E aí, foi a minha fala do podcast foi essa. Eu acho que a grande importância, na verdade, é da universidade para o ecossistema, né? E aí, só falando rapidamente, né, explicando para vocês como é que funciona o Startup PE. Naquele QR Code, vocês podem, inclusive, acessar, falar mais um pouco desse programa. Mas aí a gente trabalha com 3 frentes: o fomento e desenvolvimento de startups, o suporte aos mecanismos de inovação e a articulação com todo o ecossistema, né, de inovação. Então, no fomento e desenvolvimento de startups, a gente tem programas de ideação, validação e tração, inclusive na maturidade, né, na fase de tração, pode ter edital de mercado, possibilidade de bolsas, através do nosso capital empreendedor. No suporte a mecanismos de inovação, desde a gente estar trabalhando consultoria, criando esses ambientes, mas também certificando eles. Hoje a gente trabalha com a certificação CERN, que é da Amprotec, né?
E a gente tem atualmente Sebrae Techs, que são serviços tecnológicos voltados para startups. Como é que funciona? É a questão de ideação, aceleração e incubação. Então, esses ambientes de inovação do país todo, a nível nacional, eles se cadastram como nossos credenciados, fornecedores, e aí você, como uma startup, pode ir até o Sebrae e dizer, não, eu quero ser incubada naquela incubadora, eu quero participar daquele programa de aceleração. E aí, através dessa ficha, uma startup daqui, ela participa dessa incubação e aceleração a nível nacional e com subsídio, né? Um valor que iria ser pago para isso, o Sebrae paga o percentual, para a startup, inclusive, é quase que a totalidade, e aí a startup paga só esse valor restante e vai estar sendo ali incubada. Recentemente, a gente teve, inclusive, com o Porto Digital, lá em Portugal, trabalhando essa aceleração e internacionalização de startups. Foi através de uma ficha dessa, inclusive, a gente conseguiu levar startups para lá para estar trabalhando isso. E, por fim, o ecossistema de inovação, que mais na frente eu vou falar um pouquinho sobre ele. E aí, focando, né, nesse desenvolvimento de startups, esses são os nossos programas. Acredito que sim, que alguém aqui já tenha participado, a gente sempre faz com a própria prefeitura, com o Porto, que é esse trabalho do Startup Way, o Early Stage e o Fast Motion. Então, basicamente, são maratonas de inovação, aqui no começo, para trabalhar justamente a ideia. Possibilitar que todo mundo tenha ideia, pense essas soluções inovadoras para alguma problemática ali, como foi o caso aqui, por exemplo, da Prefeitura do Recife. A gente teve uma, inclusive, com a ARES, né, a Agência de Inovação, com os alunos de design, por exemplo. Então, a própria universidade, né, procurou a gente, vamos lá pensar nesse desafio, a gente uniu esse esforço da Agência de Inovação para pensar soluções inovadoras para o centro do Recife também. E assim, saiu coisa maravilhosa através do design. Então, a gente foi pensando solução inovadora. Para isso, assim, tem várias maratonas que a gente vem desenvolvendo, Porto Digital, com a Foz Incubadora, com as faculdades. O Early Stage já é para uma fase de validação. Eu tenho aquela minha ideia, eu tenho ali um mínimo produto viável, vou validar isso. Será que está funcionando? Enfim, aí já tem uma parte de mentoria, realmente, que acontece para isso. E o Fast Motion já é realmente nosso último programa aí para realmente acelerar, tracionar esse negócio. E é onde as startups ou as soluções ali pensadas têm, inclusive, possibilidade de bolsa. Aí aqui é onde o ciclo, né, mostra direitinho todo esse caminho percorrido de ideação, validação e tração. E isso como é que isso funciona? A gente faz esses programas de modo aberto, onde todo mundo pode chegar, se candidatar e participar, ou então a gente faz justamente com parcerias, de acordo com cada instituição. A gente faz uma parceria com aquela instituição e roda essas turmas para aquilo, com aquele desafio, mas sempre tem um ano aberto, e aí eu vou mostrar depois como é que vocês têm acesso ou participam disso. E aí, mostrando um pouquinho aqui no final, né, desse ciclo todo, nosso ecossistema de inovação, acredito até que precise de atualização, mas estou ficando mencionando a tríplice hélice, né? E aqui a gente coloca até mais um ponto, que é justamente a organização do Sistema S e tudo mais, e outras instituições têm até mais pontos, mas na verdade é trabalhar em rede para pensar o desenvolvimento local, territorial, através da inovação. Então, a gente aqui tem, por exemplo, no EDU, muito forte nas universidades, todos os nossos programas ou ações e até eventos de mercado. Lá naquele QR Codezinho vocês podem, inclusive, acessar isso. E aí, novamente, né, o .gov, o .com da parte empresarial, a cadeia produtiva, o .org e o .edu. E aqui, novamente, um pouquinho dessa estratégia de atuação, né? O ecossistema, ali já volta para aquela tríplice hélice, e aí a gente trabalha a cultura de CX e CS, né, aqui, pela inovação. O Startup PL pega justamente as universidades, startups, investidores, grandes empresas. O Amplifique é o nosso programa lá no Sebrae, que é voltado para negócios tradicionais. Acredito que em algum evento vocês já possam ter visto o óculos de realidade virtual da gente. Então, foi feito todo um trabalho
para pegar esses negócios né, que a gente chama de segmento tradicional e mostrar como é que funciona, mostrar práticas inovadoras. E aí a gente está justamente fazendo sempre essa conexão. É nosso grande desafio hoje de levar a inovação para esses segmentos. Teve agora, por exemplo, uma feira de saúde, então lá a gente teve uma arena de inovação com as startups expondo, né, naquele segmento. E ali o Educação que Transforma é o nosso programa para a educação, para as escolas realmente, que a nível superior já é realmente com startup e com inovação. Mas assim, só mostrando um pouquinho, né, disso. E aí, como é que isso cresce? O Startup PE, a nível aqui, realmente, do Sebrae Pernambuco. O Startup Nordeste já é uma rede, né, do Nordeste. E aí são startups de todo o Nordeste que participam, que têm bolsas, que têm mentoria. E o Sebrae Startups é a nossa marca nacional. E aqui é a plataforma que vocês podem acessar. No Sebrae Startups, vocês se cadastram. Não precisa do CNPJ, é possível cadastrar uma ideia, cadastrar uma equipe, e lá é onde vocês vão ter acesso a todos esses programas que eu mostrei, que fica disponibilizando as chamadas, editais, e a gente tem lá também no Sebrae Startups um observatório, que ainda assim a gente precisa fomentar isso e atualizar mais. Através das startups cadastradas, a gente consegue ver justamente quais são essas startups de Pernambuco a nível nacional, do Nordeste, enfim, qual é o segmento, quem são, quem está ali atuando, questão de tanto gênero como idade, qual é o segmento, que fase, que estágio, questão de editais de bolsa que já participaram. Então, aqui vocês podem também dar tá lendo o QR Code para observar esse detalhe. E aí eu vou encerrar, mas eu tenho um convite bem rapidinho para vocês, em nome, inclusive, aqui a gente estava comentando que eu acho que todo mundo vai fazer esse convite, porque a gente está aí com o Hack and Play batendo na porta, mas antes eu me coloco à disposição, coloco o Sebrae à disposição. Tiago é outro gestor de inovação que trabalha comigo, e aí pode entrar em contato, pode procurar no Sebrae, pode procurar nas nossas redes. A ideia é realmente colocar o Sebrae à disposição para vocês, e dizer que a gente também está de portas abertas e acho que até de mãos dadas, né, para fazer essa inovação acontecer. Antes também, eu não trouxe aqui, mas a gente tem pontos de atendimento, além da sede do Sebrae, né, que são salas do empreendedor. Hoje a gente já vai em média de 200 salas aproximadamente. E aí, sempre elas são muito vinculadas a prefeituras, naquele caráter tradicional de atender o MEI, gerar boleto, essas coisas. E aqui na Rural a gente tem uma sala do empreendedor, foi também uma das primeiras, como foi a pioneira aí no Pacto. E aqui ainda é na coordenação de egressos, se eu não me engano. Mas o desafio é esse, trazer a inovação para a universidade. Então a gente hoje tem aqui na Rural, mas ela está passando por esse processo realmente atualizado e trazer isso para vocês, mas também em outras universidades, que é justamente a gente ter ponto de atendimento para atender empreendedores locais, atender os alunos, mas principalmente fomentar essa pesquisa, como é que a gente desenvolve a startup, como é que desenvolve essa solução. Então a gente vem atuando muito fortemente nisso, vem sendo realmente nosso foco e até desafio, mas tem muitas universidades que hoje a gente está com esse ponto, e eu espero que a Rural também aqui possa, né, a gente continuar com isso, continuar com a parceria do IP. E é isso, estamos à disposição, mas deixo o convite aqui no próximo vídeo, que está aí, acho que esse evento que vai acontecer, concretizando justamente todo esse ecossistema à vontade, e espero que vocês possam ir lá e aproveitar também essa oportunidade. Acho que não vai ser. Tá bem? Acho que você tem que dar o play aí. Em 2024, você vai se conectar com o futuro. De novo, o Hack and Play está de volta. De 6 a 9 de novembro. Vamos misturar inovação, tecnologia, criatividade e cultura no bairro do Recife.
com atividades 100% gratuitas para todas as idades e áreas de interesse. Inscrições gratuitas em hackandplay.br. Hack and Play 2024, o futuro nos conecta. É isso, obrigada, pessoal. Bacana, agora. Muito massa, obrigado, Maia. E foi um dos primeiros eventos, primeiras ações assim, que eu fiz quando assumi a gestão e direção do IP, foi justamente o Startup Way, lá com o Thiago. E aqui tem tudo a ver, porque a gente pegou três BOs lá da prefeitura e colocamos no Startup Way para a galera desenvolver soluções para a cidade. E isso foi o primeiro, mas a gente vai fazer outros. Já falei, inclusive, com o Thiago, a ideia é a gente estar sempre fazendo essas ações para agitar aí a galera. Bom, e agora vamos falar um pouco de propriedade industrial. Eduardo, simbora. Oi. Olá, boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer aqui o convite de estar com vocês nessa tarde aqui falando sobre esse tema que assusta muitas vezes, né? A questão da propriedade intelectual parece um nome bem complexo, um pouco distante da nossa realidade, mas quando a gente fala da academia, quando a gente fala de proteção de conhecimento, é aqui mesmo que a gente tem que alertar sobre a importância, os benefícios e as vantagens de vocês, mentes brilhantes, né, que estão aqui na ponta desenvolvendo o conhecimento, terem atenção da proteção do que vocês criam. Tá? Então, a ideia aqui rapidamente é falar um pouco do INPI, como funciona, como é o retrato hoje da propriedade intelectual, especificamente industrial, aqui no Brasil e em Pernambuco, e mostrar para vocês que, pegando muito carona aqui na fala dos meus colegas aqui, brilhantes, assim, muito conectado, né, tudo que a gente está falando, sem combinar, né, não teve nenhuma reunião prévia, né, de briefing de cada um, mas isso mostra mesmo que a gente está conectado, as falas, as intenções e o propósito, que é dar ferramentas para que vocês, empreendedores, futuros, pesquisadores, professores, acho que tem docentes aqui também presentes, enxerguem o potencial de geração para o desenvolvimento social e econômico da nossa cidade, do Estado e do nosso país, através do empreendedorismo, da inovação, porque quando a gente fala de desenvolvimento social e econômico, existem dois grandes pilares, né? Inovação e os mecanismos de direito de propriedade intelectual. Isso que todos os países do mundo, de Estados Unidos, eu estudei especificamente a questão da Coreia do Sul e do Japão, né, que foi a minha dissertação de mestrado. Tive a oportunidade de estar em Tóquio, visitando escolas de ensino médio pública, onde os alunos estão conversando sobre propriedade intelectual. Então, a gente sabe que a educação é a base de tudo e a gente precisa, de fato, oportunizar e fazer com que esse conhecimento, muitas vezes restrito na mão de algumas pessoas, ele seja disseminado para toda a população. Tá? Bom, o INPI. Alguém já conhecia o INPI? Algumas poucas pessoas, é normal. Tá? Mas o INPI é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, atualmente ligado ao INDIC, ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A nossa sede fica no Rio de Janeiro. A gente está espalhado não em todo o Brasil, né? A gente vê aqui um hiato, assim, um buraco aqui no norte, né, do país. No Nordeste a gente possui 4 escritórios, unidades regionais fora na nossa sede, que fica no Rio de Janeiro, e a gente vê aqui na Sudeste, Sul, com todos os seus estados contemplados com unidades regionais, e o nosso Nordeste aqui, apenas com 4 unidades regionais. A gente tem um trabalho gigantesco. Aqui em Pernambuco, nós somos o escritório de difusão regional Nordeste, ou seja, a gente, além de coordenar os outros 3 unidades regionais, a gente também tem que dar suporte aos outros 5 estados que não compõem e não possuem unidades regionais do INPI. E o nosso papel é participar, principalmente, da formação, né,
de disseminação desse conhecimento de propriedade intelectual, um conhecimento realmente muito sofisticado, mas que a gente precisa disseminar cada vez mais para todos, e principalmente quando a gente fala de inovação e empreendedorismo, né? O Sebrae é grande parceiro, o Porto Digital também, e a Prefeitura do Recife agora também, através da Rede NIT Recife. E aqui em Pernambuco, a gente está sediado há mais de 20 anos na Universidade Federal de Pernambuco, através de um acordo de cooperação técnica, sendo que a gente está aqui para atender atualmente todo o Nordeste. Essas aqui são algumas ações específicas nossas, né, muito a ver com o que a gente está falando, que tem a ver com a Hélice Tríplice, né, a junção governo, academia, né, sociedade, e a gente promove rodadas de matchmaking, principalmente voltadas esse ano à temática dos ODS, né, e a Rural muito antenada e ligada, né, com os programas que são desenvolvidos aqui. Então, a gente vem desenvolvendo matchmakings voltados para tecnologias verdes, aqui no Nordeste, com foco aqui no hidrogênio verde. Rafael Dubem, inclusive, que trabalhava com vocês, teve presente com a gente lá desenvolvendo algumas ações. A gente tem um programa muito baseado nesse que eu falei para vocês lá do Japão, que é o programa PRI nas escolas, para a gente trabalhar com crianças de ensino fundamental e básico. A gente tem um prêmio, hoje o maior prêmio voltado para essa área, com mais de 150 mil reais de premiação, tanto para desenvolvimento de temas ligados a atividades pedagógicas em sala de aula, para o ensino médio, técnico e também para a graduação. É dividido em categorias, foi encerrado semana passada, então estou divulgando aqui algo que já encerrou, mas é uma premiação para estimular, né, que dentro das instituições venham a ser inseridas através dos professores didáticas, né, para serem passadas junto aos alunos com a temática de propriedade intelectual, programas para exportação e o nosso programa de mentoria especificamente, que é um programa que surgiu em 2020, voltado principalmente para as unidades Embrapi, que recebem bilhões de financiamento do governo para o desenvolvimento de pesquisa e inovação, mas a gente via que não havia essa retroalimentação, principalmente a garantia do que era desenvolvido através da apropriação desse conhecimento. E o que acontece muito hoje é que o mundo entende sobre esse sistema, sobre essa ferramenta, e a gente ainda fica patinando, tá, pessoal? E conhecimento é poder, tá? Então, grandes nações que a gente vê de China, né, que em 20, 25 anos se tornou o que se tornou, né, economicamente falando, ela fez esses pilares: inovação, propriedade intelectual, aprendeu como se faz, né, o benchmarking, isso totalmente legal. A gente tem muito essa cultura, né, que a China é tudo pirata. Não, a China hoje é o país que mais protege tecnologias no mundo. São, por ano, em torno de 1 bilhão e 500 novas tecnologias desenvolvidas dentro daquele país de 1 bilhão e tantas pessoas, né? 1 milhão e 500. Claro que pouquíssimos chegam ao mercado, tá, pessoal? Existem vários estudos que mostram 1 a 2% de fato das patentes, né, que se chega ao mercado. E outra coisa também, tá? Patente, né, que significa a proteção de tecnologia, de invenção, não necessariamente significa que ou vai se tornar uma inovação, tá? Claro que é um índice, uma variável, né, para ser analisada, mas, por exemplo, a China não é o país mais inovador do mundo, é a Suíça, né? E a Suíça não é o país que mais protege patente no mundo, tá? É a China, com 1,5 milhão. Mas aqui um chute, aqui, já pegando aqui o gancho que o Rafael fez com vocês. Quantos pedidos de patentes vocês acham que nós, brasileiros, protegemos por ano no nosso país? Um chute, 33? 100 mil? A China tem 1,5 milhão, tá? Quanto vocês acham que nós, brasileiros, protegemos por ano? Um chute aí. 30 mil, né? 30 mil, 500, 1.000, 8 mil, pessoal. 8 mil novas tecnologias por ano. A gente está falando de um país, né, de dimensões continentais, de uma produção científica brilhante, 13º, né, no mundo, mas a gente não consegue converter isso em produto, em empreendedorismo, né, e em inovação. Tá? Então, isso é um gargalo. Foi bom que até linkou, que eu nem tinha colocado na minha apresentação, e o Rafa colocou aqui. Então, isso para mostrar que... E o que é que falta, pessoal? Cultura, tá? Cultura, conhecimento, informação, para que isso chegue a todo mundo.
E foi isso que os países desenvolvidos fizeram, e aí desde Suíça, na Europa como um todo, os Estados Unidos, né? Japão, Coreia, enfim. Vamos seguir. Isso aqui são algumas parcerias estratégicas que a gente tem com o Nordeste. Eu já botei aqui, ó. Quem está aqui? Rede Nit, fazendo propaganda para vocês, né? Fazendo propaganda para eles aí onde eu vou. Estava falando que estava no Maranhão, em Sergipe, todo mundo interessado. Porque fazer o que os meninos estão fazendo não é fácil, tá, pessoal? Eu já estou há 13 anos, já estou há 17 anos já como servidor público do INPI, há 13 já aqui em Pernambuco. E o mérito realmente é de vocês, desse trabalho, de envolver toda essa cadeia. Parabéns mesmo, contem conosco, né, Maria? E aí o que é propriedade intelectual também, né? Só para dar uma conceituada aqui e botar todo mundo junto, é o conjunto de direitos que incidem sobre o que a gente cria, tá? O que advém do intelecto humano. A gente não vai entrar no mérito sobre a questão da inteligência artificial agora, tá? Mas a lei, ela garante a proteção para o que advém do nosso cérebro, tá? Então a lei hoje está voltada para isso. Já há, inclusive, discussões sobre criações feitas por inteligência artificial que foram submetidas para proteção como patentes e foram negadas porque, isso foi até uma provocação que foi negada porque quem reivindicou a titularidade foi uma inteligência artificial. E aí foi negado, tá? Porque hoje é para as pessoas. Mas isso vai mudar, né? A gente sabe que isso em breve vai mudar. Mas esse é o conceito padrão. E aí, trazendo alguns exemplos do nosso dia a dia, a marca tem a ver com a proteção, né, de um produto, desse sinal, né, visualmente distintivo, capaz de identificar um produto. A patente tem a ver com proteção de tecnologia. Eu acho que muitas vezes as pessoas falam, ou querem dizer que eu tenho uma marca, a patente da minha marca, vocês já ouviram falar isso, né? A patente do meu software, a patente do meu desenho industrial. São coisas distintas, tá, pessoal? Patente é exclusivamente a proteção de uma tecnologia. A marca é um outro tipo de proteção, mas não tem nada a ver com patente, tá? Mas todos esses tipos que a gente chama de ativos são protegíveis lá no INPI. Somos nós que vamos julgar se aquela criação que foi desenvolvida e submetida para proteção, de fato, vai ter o direito de exclusividade de exploração comercial dentro do território. No caso aqui, que é um princípio básico, que é a questão da territorialidade. Ou seja, quando você protege um ativo, você está protegendo dentro desse território aqui, Brasil. Então quer dizer que se a China, foi o que a China fez, tá? Se a China observar, através de bancos de dados de patentes, de informação tecnológica, e observar que... Como é o seu nome? Tiago desenvolveu alguma coisa, você é daqui da Europa? Pronto, Tiago desenvolveu, né, algo, protegeu juntamente com o IP, né, o NIT de vocês, deu entrada, submeteu, ganhou a patente e protegeu só aqui no Brasil. Se um chinês for lá no banco de dados observar a tua criação, né, a tua invenção, quiser reproduzir lá na China, ele está violando o teu direito? Não. Tá? Funciona assim. Então foi isso que a China fez. Mas a partir do momento que a China, que aí também faz, né? A China produz e aí exporta para o Brasil, que é um território que está protegido pelo Tiago, está violando, aí está violando. Entendeu? Então funciona assim. Não existe patente mundial. Você tem que proteger nos territórios, tipo War. Você já jogou War? Você vai conquistando o território. É mais ou menos como funciona o sistema de propriedade industrial. Você tem que conquistar os territórios que você quer. Tanto do Brasil para fora, como de fora para dentro. Tá? Vou mostrar para vocês, inclusive, que os Estados Unidos são o país que mais protege tecnologias do nosso país, mais do que nós mesmos, brasileiros. Tá? Desculpa. E aí, a questão do software, né, a proteção do código-fonte, desenho industrial, que é a forma ornamental de um objeto, indicação geográfica, tipo o queijo, canastra, e a topografia de segundo integrado, que é a disposição do chip. Então, tudo isso são passíveis de criações e proteções lá no INPI. Esse aqui é o nosso portal, todas as submissões são feitas através de forma eletrônica pelo portal. Tá? E a importância da proteção pela universidade, pessoal, tem a ver com segurança jurídica, né? Para exatamente preservar o direito, né, da criação e da invenção do Tiago, por exemplo, prova de autoria, valor contábil, licenciar. Você vai poder licenciar uma pesquisa, pessoal, né, através de uma transferência de tecnologia, se você tiver materializada esse produto, esse processo, esse sistema, esse mecanismo, através do sistema de patentes. Tá? Existem outras possibilidades, como know-how e tal, mas a patente é a materialização e não é um artigo científico. Tá? Agora, como foi alertado
pelo Robson, né? Aqui também ninguém está pregando, deixem de publicar artigo científico. Não, continue, isso faz parte, a CAPES, né? CNPq e tal. É como lá na década de 60 foi, né, criado e foi conduzida a pesquisa no Brasil, tudo bem. Mas uma coisa, existe possibilidade de proteção dentro dessa pesquisa, né, desse artigo científico que vale a pena, né, pensar em inovação e jogar no mercado, proteja antes. E eu estou falando pela minha experiência, acho que do pessoal aqui também, que geralmente quando vão até nós, o cara já publicou há 3 anos atrás, né, há 5, e aí ele quer proteger agora. Vai conseguir? Não. Tá? Não vai. Existe um time legal para você fazer isso. Então, antes de você expor, ir no Jornal Nacional ou ir numa revista científica, proteja antes. Então, vocês têm aqui o NIT exatamente para dar esse direcionamento para vocês. Inibir pirataria, publicidade, garantia de operações financeiras, diferencial competitivo e também a participação em financiamento público. Tá? Cada vez mais os editais de fomento, e aí FINEX, CNPq, estão exigindo, estão criando diferenciais de pontuação nos editais para vocês obterem recursos. Tá? Então, através de propriedade intelectual. E a ideia da proteção é essa, pessoal. Para coibir essa falsidade. Esse caso aqui é muito massa, que é de Suburban, né? Super criativo. É um cara que protegeu. Isso aqui é real, tá? Isso aqui tudo eu peguei aqui da internet, eu vou buscar. Esse Suburban é um cara que ele, aqui de Recife, que ele criou essa marca, né, super original, para homenagear. Ele falou isso, ele foi no Jornal do Comércio para homenagear a Subway, e aí a Subway ficou sabendo, né? A Subway fica falando, bicho, ó, valeu pela homenagem, mas tira, né? Eu não quero ficar confundido no mercado por essa homenagem, né? Você nem pediu autorização antes e tal. Então, só uma forma prática de mostrar que essas empresas, seja Adidas, McDonald's, eu estou trazendo grandes empresas aqui, Sony, né? Sony, você pega ali e vai embora, né? E eles têm o direito de exclusividade de exploração no nosso território porque eles protegeram as marcas deles dentro do nosso território, tá? E aí, um dado interessantíssimo, que 1/3 hoje do valor dos produtos estão contidos através desses ativos intangíveis, né? Isso é um dado bem interessante, né, que aí vem os dados intangíveis como, no caso, tecnologia, né, e a marca. O valor da marca cada vez mais vem mostrando como vários, enfim, consultorias, né, que analisam isso. Então, a marca mais valiosa do mundo é a marca da Apple hoje, né? Quem quiser comprar, 355 bilhões de dólares a marca, a maçãzinha mordida ainda, mordida. Esse valor. Então, você compara com as marcas nacionais, aí você vê muitos bancos, né? Itaú, Bradesco, né? E tal, que isso aí também mostra, né? Você vê o Magazine Luiza também descontando, né? Com uma marca de varejo também. E isso é interessante porque a gente está falando desses sinais, tá? Especificamente desses sinais. A gente não está falando de todo o faturamento, né? Tudo que vem, mas o ativo intangível, né? Que é esse valor da marca. E aí tem um estudo que foi realizado por nós do INPI, não sei se os meninos tiveram acesso, o Rafa e o Pedro, passar para vocês, até para uma era também sobre startup, que a gente fez uma análise de mais de 3.500 startups pela Associação Brasileira, que mostrou, né, através da pesquisa, que 41% das startups não tem qualquer tipo de ativo protegido no INPI. Tá? E aí eu estou falando de software, a grande maioria está desenvolvendo alguma coisa quando a gente fala de startup, né? Fora patente, marca, né? Então aí você mostra que empresas, e esse índice aí é totalmente diferente quando a gente fala nos Estados Unidos, né, na Europa, né, esse índice cai para em torno de 15, 20, né, e aqui é 40, o dobro, né, desse universo aí de startups que não tem qualquer tipo de ativo protegido. Isso a gente sabe quando a gente fala fora, e aí eu acho que não sei se foi a Mayara ou o Rafael que falou da morte, né, das startups. Isso vem muito pela falta desse mecanismo de proteção que agrega valor às startups. E aqui um exemplo real, né, de toda essa disseminação que eu espero que alguns de vocês sejam sensibilizados com essa fala e tal. Então, o pessoal da Salvos, eles é uma startup e eles
participaram de várias rodadas de treinamento conosco e tal. E eles, depois de, sei lá, uns 2 anos de treinamento conosco, como o curso que você fez, a professora Mani fez lá com a gente de busca e relação de patentes, eles retornaram e falaram, obrigado por toda a capacitação que a gente teve com vocês, porque diante da proteção que a gente fez das marcas e das patentes, a gente conseguiu um edital, foi o primeiro edital com o César, em 2019, eles, diante de várias outras startups no Brasil, eles conseguiram um aporte de 2 milhões de reais, e eles falaram, o grande diferencial da gente foi que a nossa startup era a única que tinha patente. Olha só. Né? Porque o governo queria aportar grana numa tecnologia que era nacional, né? Que tinha já ali algo que foi e seria daquela empresa e não seria apropriada pelo tubarão, né? Do mercado. E aí, quando você tem esse conhecimento que eu já falei, né, e o professor Robson também, o lance não é uma coisa ou outra, são complementares, sabe? Só o timing que é interessante que antes de publicar, conversa com o IP para poder proteger antes. Né? Como eu falei, não existe patente mundial. Também todos já falaram aqui sobre essa integração, né? É uma mudança de paradigma, a gente sabe. Né? Modelo S-Tríplice. E aí esses dados aqui interessantes, é o que eu falei. Então, os Estados Unidos protegem mais tecnologias no nosso território do que nós mesmos. Né? Isso é coisa do Brasil mesmo, entendeu? Então, porque lá fora, nos Estados Unidos, quem mais protege nos Estados Unidos são os americanos. Quem mais protege na China são os chineses. Aqui, quem mais protege são os americanos. Né? E deveriam ser os brasileiros. Né? Mas não. E aqui também outro índice. Aqui você vê a universidade crescendo, tá, nas suas apropriações e tal. Isso é bom, por causa do marco, né, de inovação. Mas a gente vê muita pessoa física ainda lá, protegendo. Isso mostra um retrato muito da informalidade no Brasil, mas também da falta que a gente viu também em relação às startups, dos CNPJs, né, vindo a proteger. Né? E a gente tem muita aquela coisa do professor Pardal ainda protegendo, que na verdade deveriam ser as empresas, porque lá fora quem protege são as empresas. Né? E aqui também vou puxar aqui, tá, uma salva de palmas para vocês da Rural, porque vocês estão entre os 20 maiores depositantes de patentes do Brasil. Vocês aqui da Rural. Isso aqui é mérito mesmo de vocês, pesquisadores, professores, docentes que acho que estão aqui também, do NIT local e desse ecossistema, né, pernambucano, nordestino. Aí você vê dos 30 maiores da listagem do ano passado, tá? Dos 30 maiores depositantes residentes, né? 21 são universidades. Esses são retratos que a gente vê, né, que o conhecimento está dentro da universidade. A gente tem ainda poucos centros de P&D. A gente precisa fazer essa conexão com a indústria, mas, e dessas 21, 8, quase metade são do Nordeste. Né? Então, isso eu acho que é um mérito nosso, só tem nordestino aqui, né? Nosso, né? Não, tem alguém que não é, né? Mas ele já virou. Ah, é? Então, mérito nosso aqui, mas, assim, vamos, palmas, ótimo, mas assim, olha, só para dizer para vocês, tá? O primeiro lugar hoje é a Petrobras, né? A Petrobras voltou a ser a maior depositária de patentes com 125 novas tecnologias para proteção, mas aí quando a gente vê aqui, ó, a Qualcomm é uma empresa, né, americana, depositou mais de 1.000 novas tecnologias no nosso país. Tá? Só uma empresa. E aí, trazendo alguns dados assim do ranking, essa foi a apresentação que eu fiz no Maranhão, mas aqui é muito interessante que quando a gente começou esse trabalho, né, quando eu cheguei aqui em 2011 e tal, eu tinha uma obsessão por isso, que era coisa meio de governo, né, da prefeitura. Eu tinha essa coisa de correr atrás para poder mostrar resultado, porque a gente via um potencial gigantesco. Né? E aí, quando eu cheguei aqui, a gente estava no 13º lugar, quando a gente fala de patentes, hoje a gente está em 7º. Em relação a marca, a gente estava em 12º, hoje está em 9º. E em software a gente é o 6º maior depositário, né, que mais registra software no Brasil, o 6º estado. Tá? Isso é mérito de vocês e muito desse trabalho de sensibilização que a gente está promovendo aqui agora, do entendimento e tal. E em relação ao Nordeste, a gente vê aqui em Pernambuco, em relação a patentes em primeiro lugar e em software também em primeiro lugar. E no caso de marcas, a gente está atrás da Bahia. Vamos correr atrás, né? Sebrae tem que ser parceiro nosso para passar a Bahia. Tá?
E a importância da universidade na mídia, tá? Isso tudo dá visibilidade, né? Faz com que o mercado entenda e saiba o que vocês estão desenvolvendo. Né? A gente tem várias ferramentas estratégicas, como, por exemplo, esse Minha Primeira Patente, que dá modelos para vocês dirigirem pedidos de patente, tá? Que não é algo trivial, é algo que a gente precisa entender, porque a gente é muito direcionado para a escrita de artigos científicos, né? Mas a escrita da redação de patentes é mais simples, que tem um patentês, mas precisa praticar para poder. E a gente tem muitos radares tecnológicos, né? Estudos, pano para manga para artigo científico também, cheio de dados legais, e todos eles públicos e disponíveis. 2/3, pessoal, da informação tecnológica, tecnológica do mundo, estão contidos em bancos de dados de patentes. Então, a gente precisa explorar esses bancos, que são gratuitos, porque lá é onde, de fato, tem informação tecnológica, tá, pessoal? Não dispensando as outras fontes de dados, mas se vai falar de tecnologia, tem que procurar em bancos de dados de patentes. Para desenvolver tecnologia, prospectar, tomada de decisão, né, e alguns estudos específicos, alguns cursos também, se vocês quiserem. Todos os nossos cursos são gratuitos, disponíveis no nosso portal para vocês terem acesso. E aqui é o nosso escritório, a gente fica dentro desse prédio de diretoria de inovação que está disponível para atender vocês também. E só para concluir aqui, eu adoro essa frase aqui, que é: as patentes e a propriedade intelectual são instrumentos essenciais na difusão do conhecimento e para a sua transformação em benefícios sociais. Constituem também excelentes meios para aproximar a universidade e empresa, beneficiando ambas as partes, sempre isso, né? O ganho e favorecendo o avanço tecnológico. É isso, obrigado. Eu tenho duas coisas em relação a isso. Eu tenho a diferença daqui realmente. Eu tenho uma patente depositada lá nos Estados Unidos. No projeto 2010, 2011, que eu trabalhava, fazia parte do projeto com HP. E a diferença realmente de mentalidade, né? Então, trabalhou, já vai para a patente, já vai para a proteção. E também em relação ao registro de software. Tem gente da computação aqui que eu estou vendo, que é muito fácil registrar o software. É muito simples. A gente vai fazer, inclusive, uma campanha aqui, pelo IP, para motivar que vocês registrem esse software. Não é só no departamento de computação, departamento de estatística e informática, não só dos cursos de computação. Tem muita gente desenvolvendo aplicativos, software, educação, mesmo das agrárias. Então, isso é fácil e é importante, tanto para a proteção, como também para os números, como o Eduardo mostrou aqui, que é importante para a gente. Tá? Bom, mas agora eu vou chamar Guilherme para falar agora um pouco sobre Porto Digital. Valeu, Guilherme. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, queria agradecer a organização pelo convite, né? E também pedir desculpa aí pelo atraso. Esse caminho aí do respectivo para cá demorou um pouco mais do que eu estava esperando. Eu vou um pouco longe. Mas é isso. Meu intuito hoje é explicar um pouco sobre a atuação do Porto Digital, para quem não tem uma noção muito clara ainda. E também me aprofundar um pouco mais nas iniciativas de empreendedorismo, que é a área a qual eu faço parte lá no Núcleo de Gestão do Porto. Então, já introduzindo, me chamo Guilherme, sou gestor de relacionamento lá no Porto Digital, então trabalho diretamente com o engajamento das empresas e das pessoas empreendedoras nos programas de aceleração e também em eventos como workshops, eventos de networking e por aí vai também. Para quem não conhece, Porto Digital aqui em Recife é o mais relevante distrito de inovação na América Latina inteira, um dos mais relevantes do mundo. Dando uma perspectiva mais histórica para vocês, como surgiu o Porto Digital? Lá pelos anos 90, mais ou menos, aqui em Recife, Pernambuco, já era uma referência na formação de capital humano em nível superior nas áreas de tecnologia. Mas, querendo ou não, ainda não havia um mercado para absorver essa mão de obra, né? Então, o que acontecia era que as pessoas se formavam aqui e iam para São Paulo, outros lugares do país, até mesmo outros países, de repente. Então, já havia esse problema social mapeado e uma das iniciativas propostas era fundar um parque tecnológico aqui na região. Mas, diferente das experiências que são mais comuns em outros países e até outros lugares do Brasil mesmo, o Porto Digital não foi fundado adjacente a um campus universitário, porque os fundadores observavam também uma outra problemática muito forte, que era a degradação do centro histórico da cidade.
Então, como é de praxe, você vê nas cidades mais antigas do Brasil, nas cidades litorâneas, principalmente as capitais estaduais, você tem uma zona portuária que era o centro econômico da cidade e que, com o passar dos anos, as atividades econômicas foram migrando para outras regiões e aquela zona foi ficando abandonada à criminalidade. Então, tendo em mente essas duas problemáticas, foi proposta a fundação do Porto Digital como uma solução única para essas duas questões. Então, no ano de 2000, foi criada a Lei do Porto Digital, onde delimitou esse território como Distrito de Inovação. Vocês podem ver o recorte aéreo aí. É até interessante, Eduardo comentou a indicação geográfica do queijo canastra. O Porto Digital também tem uma indicação geográfica das tecnologias produzidas aqui, é uma das poucas indicações geográficas do Brasil. Então, você vê o valor que é agregado para as empresas que estão aqui, pelo fato das tecnologias serem produzidas aqui dentro desse território da nossa cidade, ela já tem uma certificação de qualidade. Atualmente, somos mais de 415 empresas embarcadas, como a gente chama, que são as empresas filiadas. Esse número até o final do ano passado. No momento, a gente tem mais de 440, na verdade. E o que são essas empresas embarcadas? São empresas com sede física, a operação funcionando dentro desse território do Porto Digital, e todas elas com o KINAI voltado para tecnologia e economia criativa. Mas, além dessas empresas, se você for lá no respectivo, você vai ver muitos bares, muitos restaurantes, toda uma economia que só existe por causa da presença desse ecossistema tão forte lá. Mas, atualmente, ele não só se restringe a esse território dentro da cidade. A gente tem projetos de expansão aqui em Caruaru, através do Armazém da Criatividade, em Goiânia, através do Hub Goiás, no Distrito Federal, em Aracaju, a gente tem uma operação rodando em São Paulo também, e a partir desse ano o Porto Digital Europa, como Nayara introduziu, que é a nossa filial lá em Aveiro, em Portugal. A nossa operação é dividida em 3 eixos principais, né? O eixo de território, que seria aquele responsável justamente pela problemática de requalificação do patrimônio histórico que eu tenho comentado. Então, é uma área que vai entrar em projetos em parceria com a Prefeitura, Governo do Estado, outros parceiros, para fazer uma requalificação desses patrimônios degradados dentro do território e, a partir disso, ceder eles para organizações que queiram se instalar lá. Então, você tem um percentual significativo dos metros quadrados do respectivo que são pertencentes ao Porto Digital, como, por exemplo, o prédio onde funciona o César School na Praça Tiradentes, o prédio onde funciona a Faculdade Senac, o próprio prédio do Porto Digital. Um outro eixo de pessoas mais voltado para a formação de capital humano. Então, antes da pandemia, o Porto Digital sentou com algumas instituições de ensino parceiras e também com as empresas do ecossistema para ver, de fato, quais eram os gargalos na formação dos alunos na área de tecnologia, porque, como muitas pessoas comentam, há esse gap entre a formação dos alunos e o que o mercado espera deles, de fato. Uma formação mais prática, uma formação mais dentro da vivência das empresas. Então, a gente sentou com essas instituições para reformular a grade curricular delas e também institucionalizou uma cadeira obrigatória de residência, onde os alunos têm uma vivência mais prática a partir de desafios reais das empresas do ecossistema. Então, desde desafios mais tecnológicos, mais operacionais também, são produzidos pelos próprios alunos desse nosso programa de formação. E isso até é interessante tanto para as empresas que vêm a contratar esses alunos posteriormente, uma vez que eles são uma mão de obra muito formada com viés mais prático, mas também para os próprios alunos que também já conseguem se capacitar cada vez mais. Os nossos programas têm um caráter de inclusão social muito forte, então, por volta de 60% dos alunos dos nossos programas não tem um acesso recorrente à internet de casa, então o fato da gente ter uma sede para eles usufruírem de equipamentos, de toda essa infraestrutura é muito importante também para o desenvolvimento deles. E o terceiro eixo, que é o de negócios, do qual eu faço parte, onde a gente tem 2 sub-áreas principais. Uma delas seria de inovação aberta, onde a gente trabalha muito sobre demanda de corporações, empresas de energia, indústrias, para facilitar a execução de projetos de caráter inovador, tanto fazendo curadoria de startups, já apresentando para essas contratantes possíveis solucionadores, organização de eventos para mobilizar essas chamadas também, desafios que são mais complexos e requerem
a execução de mais de uma solucionadora. A gente atua como ICT responsável também para ser um ponto de contato focal e garantir a qualidade da execução. E uma outra sub-área seria justamente a área de empreendedorismo, que é a que eu vou detalhar mais daqui para frente. A área de empreendedorismo é chamada de Jump, e a gente, dentro dela, tem 3 objetivos principais, que é justamente a atração e geração de novas empresas, fomento ao empreendedorismo e aproximação de outros ambientes. Para alcançar esses objetivos, a gente tem 2 modelos de atuação principal, que é aceleração de startups e gestão de comunidades. E nesses programas, no total, já foram mais de 330 negócios gerados, mais de 550 pessoas impactadas. Nesse viés de aceleração de startups, a lógica é basicamente, como o pessoal já introduziu bastante esse conceito também, a gente tem uma esteira de produtos, então a ideia é que ao longo do ano a gente lance diversos editais para startups com diversos níveis de maturidade. Então a gente pega desde aquele empreendedor que está querendo empreender e não sabe como começar, passando por todas as etapas de ideação, validação de demanda, prototipagem de solução, até chegar no nível mais maduro assim, dos nossos programas, que seria justamente o programa de internacionalização através do Porto Digital Europa. O Porto Digital Europa, a gente rodou a primeira turma esse ano, em parceria com o Sebrae, foram 10 empresas que passaram por um processo de aceleração em parceria com a gente, tiveram capacitações tanto generalistas quanto mais específicas. A gente ajudou eles com a parte burocrática, com questão de custos também, porque uma demanda que a gente observava bastante anteriormente era de empresas que tentavam se internacionalizar, mas acabavam batendo e voltando porque não tinham esse alicerce lá para conseguir se adaptar mais facilmente. Né? Então, o programa do PD Europa surgiu muito com esse intuito. Esse primeiro ano foram 10 turmas, o espaço está aberto lá desde junho. Agora, no final de setembro, a gente teve o evento oficial de inauguração no Aveiro Tech Week, que é um evento anual lá em Aveiro. Além das 10 empresas, a gente já tem mais de 20 usufruindo do espaço. Durante o programa, a gente fez toda a conexão com fundos europeus também. A gente está com uma parceria muito forte com a Associação das Indústrias de Portugal. E aí a gente também já está com a próxima turma confirmada para o próximo ano, com mais de 25 vagas para essas empresas. Aqui o Hub a gente tem alguns espaços também, co-working, salas privativas, anfiteatro, como eu comentei. E nesse espaço, além das 10 empresas da turma, já tem mais de 20 no total, todas aqui do Brasil. Tanto presentes lá, mas fomentando esse ambiente e fundando mesmo uma célula do ambiente brasileiro de inovação em Portugal, porque a ideia é ser a primeira semente de algo que as empresas brasileiras vão poder usufruir mais para frente, vão poder ir para a Europa, se internacionalizar e continuar lá, né? Não só bater e voltar. Alguns programas que já estão confirmados também, como o pessoal já falou bastante. Semana que vem a gente vai ter o Hack and Play, e dentro do Hack and Play, a Arena de Negócios, que vai ser operacionalizada pela área de empreendedorismo, em parceria com a ADEP também. Em janeiro, um programa de aceleração para as health techs. A partir de fevereiro, novos programas de pré-incubação e incubação. E em março, já a nova turma do Porto Digital Europa. Além do viés de aceleração de startups, a gente também trabalha muito com gestão de comunidades, como eu falei. Então, a ideia é que, até o ano passado, o Porto Digital tinha uma comunicação muito dispersa. Então, as empresas que não eram essas embarcadas, como eu tinha comentado, e estavam ali mais próximas geograficamente da gente, não tinham uma noção muito clara de como acompanhar a divulgação de edital, de evento, e acabavam ficando um relacionamento muito distante. E a gente criou a comunidade de startups, que é basicamente um grande grupo para a gente centralizar toda a comunicação e conseguir engajar essas empresas de forma mais fácil. E a ideia, a partir da criação dessa comunidade mais geral, é a gente criar verticais, que seriam basicamente subgrupos que a gente cria a partir de demandas de mercado que a gente observa. A primeira que a gente lançou esse ano foi a vertical de energia. Então, por conta do PID Anel, as empresas de energia têm a obrigação de investir 1% da receita operacional delas anualmente em projetos de caráter inovador. Então, muito recorrentemente chegava empresas como a Eletrobras, a CEMIG, a Neo Energia e tantas outras para a gente, querendo que a gente atuasse naquele viés de inovação aberta que eu comentei, para que a gente fizesse esse meio de campo com as solucionadoras. Então, como era algo muito recorrente, a gente criou esse subgrupo
para gerar eventos de uma forma mais direcionada, conseguir engajar de forma mais eficiente e também unir no mesmo grupo pessoas que já atuavam de forma muito recorrente com esse meio e também com pessoas que estavam querendo começar, mas não sabiam como, e a partir disso essa troca de experiências foi muito positiva para todas as empresas. Após isso também a gente lançou a Vertical de Saúde, não sei se vocês sabem, mas aqui em Recife tem o segundo maior polo médico do Brasil, só perdendo para São Paulo, então há muitas oportunidades também nesse campo. A próxima, já marcada para ser lançada, é a de indústrias, justamente também por uma série de fundos que a gente tem. Um exemplo forte é o InovaPE, que é um arcabouço fiscal que a gente tem aqui em Pernambuco, que serve bastante de incentivo para essas indústrias investirem em projetos de inovação. Aqui algumas instituições parceiras da nossa comunidade, tanto coworkings, então as pessoas membros dessa comunidade têm acesso também ao Hub Rural, ao Space, empresas de cursos também, então todos os membros têm acesso prioritário a cursos de capacitação no CEDESCU, na FIAP Alura, em outras organizações também, todos têm desconto nas bicicletas do Itaú, então são uma série de benefícios oferecidos às pessoas membros. Vamos comentar aqui. Além desses outros benefícios, tanto como prioridade em todos os programas do Portal, acesso a esses benefícios com desconto. A gente tem o coworking do próprio Porto Digital também, localizado no prédio do Softex, onde qualquer pessoa pode usufruir de forma gratuita. Então, a pessoa sendo parte da comunidade, basta reservar o dia que vai usar e pode usar tranquilamente, gratuitamente. Então, isso é muito comum para empresas que ainda estão no estágio mais inicial, ainda não tem uma sede física, marcar lá um rito semanal, marcar uma reunião, pelo menos um dia para todo mundo trabalhar em conjunto. Isso é muito bom para já aproximar a galera com o ecossistema. Lá no prédio do Softex tem muitas empresas que são embarcadas em Porto Digital. E o plano da gente, enquanto Porto Digital, enquanto organização, está incentivando o desenvolvimento dessas empresas que ainda estão começando, justamente para elas amadurecerem de forma mais rápida e que elas se tornem as próximas empresas embarcadas, como comentei. Que elas passem a ter uma sede física, uma operação rodando lá no território, que elas entrem num regime tributário que faça sentido ela ter acesso aos benefícios, sabe? Então, a ideia é essa, justamente para a gente trazer a aceleração dessas startups. Aqui tem o QR Code de inscrição na comunidade, mas eu queria focar mais no Hack Play, como na área de introduzir. Foi bom que Casa comentou na época passou o vídeo, eu botei só o QR Code para quem não tivesse inscrito, ele já aproveitar também, foi bem complementar assim. Basicamente o Hack Play, gente, é um festival multitemático, muito polar. Então tem para todos os gostos. Se você gosta de palestra mais de empreendedorismo, se tu não gosta só de show, se tu tem filho pequeno, que ele gosta de mundo bita, é para todo mundo, literalmente, sabe? Então, as inscrições estão abertas de forma gratuita, você pode se inscrever. Eu e a área de empreendedorismo vamos estar alocados na área de negócio, como de comentado. Ao longo de 3 dias vão ser 130 startups expondo suas soluções. Além disso, a gente vai ter um torneio de pitch também. A gente organizou um campeonato com um mata-mata mesmo entre as startups. A gente vai ter um lounge também de negócios, a gente vai estar trazendo muitas corporações para eles terem um espaço ali para se interessar, se no caso delas se interessarem por alguma startup, poder puxar elas para o lounge, poder sentar, comer alguma coisa, beber alguma coisa e já discutir possíveis parcerias. Então a ideia do evento geral é essa, independente do público, independente da idade, vamos que vai ser muito massa a gente acompanhando a operação, organizando lá todo dia. Tenho certeza que vocês vão gostar, porque a gente está trabalhando com muito carinho e muito esforço aí para fazer o maior replay até o momento. Mas é isso, eu queria agradecer por todo o horário também. É isso, não sei se ficou alguma pergunta, alguma coisa, mas gostaria de encerrar aqui a apresentação. Pessoal, então é isso. Alguém tem alguma questão? Sei que a galera da prefeitura já foi. Mas temos ainda aqui Eduardo, Nayara, Guilherme. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer? Bem, pessoal, na verdade eu queria
para parabenizar esse novo momento. Eu aqui assistindo, né, participando, eu fiquei pensando como eu queria ser aluno da Rural hoje. Né? Eu só fui aluno da Rural de 99 a 2005 e a quantidade de oportunidades elas se limitavam aos muros da universidade. A gente não falava em empreendedorismo. A gente falava em ou conseguir uma bolsa para... Não tinha nem bolsa de apoio como tem hoje. Né? As políticas públicas evoluíram muito, graças a Deus. Né? Então, hoje a gente tem políticas públicas que garantem a permanência dos estudantes aqui, das mais diversas políticas públicas. A gente tem hoje, dentro da universidade, parceiros de empreendedorismo. Hoje a gente fala de propriedade intelectual, de proteção, de tanto trabalho que a gente passa 5, 6, 10, 12 anos trabalhando aqui, né? Utilizando o recurso público para transformar tanta ciência, muitas vezes, em soluções para a sociedade como um todo. Né? E, ao mesmo tempo, a gente tem um Recife aí, pujante de oportunidades através do Porto Digital, que é uma referência em todo canto que eu vou, dentro de novas palavras, ecossistema. Agora eu só falo em ecossistema, uma coisa bem moderna. Então, imagina você, aluno, andando pela cidade, vendo um problema, pensando numa solução, entrando em contato e podendo fazer isso ser transformado. Né? A gente não está esperando. Quando ele fala aqui que entra em contato com a gente e a gente analisa o problema e resolve, significa que é um projeto, significa que pode ser uma patente, significa que pode estar solucionando um problema e a gente está dentro do contexto de formação já formando soluções para isso. Né? A gente abriu inscrições para esse evento, foram 140 vagas, lotaram, mas um comportamento novo desses alunos, dos alunos de modo geral, das pessoas, eu vou me inscrever, se der eu vou. Né? Só para esclarecer o aparentemente vazio, vazio não, agora está mais tarde, mas ele estava completo, mas a gente abriu inscrições, os curiosos, né, vieram, participaram e aprenderam, e que isso fica como dica, né? Se tem uma portinha aberta ali, tem uma zoadinha, bota o ouvido, escute, participe e aprenda que vale a pena. Isso é viver a universidade. Então, mais como agradecer a minha parceira aqui de infância, Marne, né, minha coordenadora lá do NEI, e a todo o apoio que a gente recebe quando a gente convida as pessoas, convida a prefeitura, quando a gente é convidado, é sempre essa troca de energia bacana. Então, é mais não para perguntar, mas para agradecer por esse momento bacana que foi proporcionado para as pessoas aqui. Muito obrigado mesmo. Valeu, Zeca. Alguma pergunta? Então, eu queria agradecer novamente Eduardo, Nayara, Guilherme, pela presença, pela colaboração aqui, por ter compartilhado com a gente. Esse é o objetivo do evento, fazer com que a gente pudesse aprender um pouco mais e, de repente, também vocês, né, poderem ter aprendido nessa discussão um pouco também, ter feito o que a gente gosta muito de fazer aqui na universidade, que é fazer com que a gente possa evoluir como cidadão, como pessoa. Eu queria aproveitar, porque eu digo sempre que se não teve foto, não aconteceu nada. Eu queria tirar uma foto aqui com todo mundo. Vocês topam? Vamos embora. Melhor. Aproxima aqui.